Bem, então, voltando aqui, eu vou só retomar uma parte para que a gente possa continuar. É, então, a Regina Schopke diz que toda vida precisa de um certo contorno e limite, ou ela própria se esvai. No entanto, se ela é excessivamente contida e limitada, ela perde sua vitalidade e movimento. É aí que a morte se instala. Então, na realidade, isso é uma citação direta, na página 262, que isso acontece. Então, eu digo, é pela aceitação, ou mesmo até pela ilusão, de que a vida não está excessivamente contida, que nos tornamos presas fáceis, capturadas pela cultura. Porque nós temos a ilusão, na realidade, né, de que nós não estamos excessivamente contidos. Nós achamos que nós não entramos numa formatação. Nós achamos que nós, né, fazemos o mínimo, quando na realidade não é. É pelo campo social e desta forma reafirmamos e mantemos os mesmos, o campo social e a cultura, sem saber que estamos mantendo. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem, que quando nós aceitamos passivamente, ou nós temos a ilusão de que a nossa vida não está excessivamente contida, nós estamos, na realidade, reafirmando o contexto. Nós estamos reafirmando o campo social. É isso que nós estamos fazendo, né? Bem, assim, alguém está me governando. A mídia faz isso com muita propriedade. A mídia faz isso com muita propriedade. Vide, obviamente, o que houve na pandemia. O quanto a mídia levou muita gente ao pânico e leva ainda até hoje. A mídia vem causando uma série de problemas e nós sabemos disso, né? Então, alguém está me governando. Quem? Quem é que está me governando? É a Globo? É o político X? Enfim, o que importa, seja lá quem for, está errado. Quem tem que me governar sou eu mesma. Sou eu mesma. Quantas vezes eu tento governar a vida do outro pelaquilo que eu dou a ele, né? Eu dou as coisas ao outro para governar a vida dele. E aí eu lembro sempre ao outro, olha, se eu não tivesse te dado, olha o que eu te dei. Olha, nós sempre estamos apontando o que nós demos para o outro. Qual é a minha necessidade de apontar aquilo que eu dou para o outro? Por que eu preciso me reafirmar em cima de bens materiais? Ou seja lá do que for. Eu sempre procuro me reafirmar em cima dessas coisas. E quanto mais eu tento me reafirmar em cima desses objetos, mais eu me perco do outro e mais eu me perco de mim mesma. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, na realidade, o que nós precisamos? Nós precisamos nos governar. Não importa quem seja que esteja me governando, está errado. Está errado. Eu tenho que ser governada por mim. Bem, então, não há alegria onde não há interesse. Não há alegria num campo que me permito ser formatada como uma massa de pizza, que você tanto faz ela redonda como você faz ela quadrada, mas você faz redonda porque o campo diz que toda pizza é redonda. Assim como você dá o formato que você quiser
a essa pizza é a mesma coisa que o campo social faz com você. Nós somos uma espécie de massa amorfa e que o campo social, a civilização, vai dando a gente a forma que ela quer. E nós ainda achamos que isso não está acontecendo. Nós achamos que nós somos donos de nós mesmos. Nós não somos nem donos de nós mesmos, muito menos donos do outro. Então, nós achamos que o outro é propriedade minha. Por quê que o outro é propriedade minha? Eu não entendo isso. Você quer o outro para se relacionar ou você quer o outro como propriedade? Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Será que o outro quer ser propriedade sua? Ou será que o outro quer apenas se relacionar com você? Será que nós conseguimos ter afeto pelo outro que nós subjugamos? Será que nós temos afeto por esse outro, seja esse outro quem for? Filho, marido, esposa, primo, tio, tia, um animal. Nós, em geral, nós achamos que o outro tem que estar subjugado a gente. Por quê? Em que lugar eu me coloco? Eu já ouvi absurdos do tipo, eu dou de tudo para esse cachorro, eu não entendo por que ele faz isso. Como assim? Como assim? Você dá de tudo que você acha que ele quer ter. Você dá de tudo para o seu marido que você acha que ele quer ter. Você dá de tudo para o seu filho que você acha que ele quer ter. Mas você dá aquilo que você acha que é bom para ele. E você acha que você dando, ele tem que se subjugar a você. Não tenham essa ilusão. Não tenham essa ilusão. Existe uma coisa que, acreditem, é impagável, que é a paz. Nós não governamos a nós mesmos e insistimos em governar o outro, tentar governar o outro. O que nós conseguimos é nos distanciarmos mais de nós mesmos e fazer com que o outro se distancie da gente. Olhem ao redor de vocês, vejam se há diferença. É diferente. Bem, não há alegria onde há cegueira. Muitas vezes nós só repetimos sem saber que estamos repetindo. Não há alegria se não tenho força suficiente para não me permitir ser assaltada por aqueles que não são alegres e que tentam, na maior parte das vezes com sucesso, não permitir que outros sejam. Quanto mais eles obtêm sucesso, mais distante o sujeito fica dele mesmo. E quanto mais distante dele mesmo, mais difícil será para ele tomar as rédeas de sua vida em suas próprias mãos. E aí ele mais adoece. Então é uma bola de neve, não é? Quanto mais ele adoece, mais fraco ele fica. Quanto mais fraco, mais impotente se sente. Quanto mais impotente, maior é a sensação de fracasso e assim por diante. Então, ele entra numa espiral em que tudo que ele não tem é autoestima. A autoestima vai lá para baixo. Ele se sente fracassado, ele se sente frágil, ele se sente uma pessoa incapaz de pertencer a grupos sociais, ele se sente um consumidor falho. Então, esse é o adoecimento. E aí eu volto de novo com a Regina, que ela diz o seguinte, aspas, para Nietzsche, a indisposição para com a vida, o juízo negativo que se tem sobre ela é já efeito da diminuição das forças vitais, efeito de um adoecimento do corpo e do pensamento que, desde o início, se faz presente no homem. É esse adoecimento, é essa falta de forças que nós acabamos ficando.
o normal é já essa condição doentia do homem. É uma citação do Nietzsche. Cuja diminuição das alegrias termina por desligar a vontade de seu poder de ação. Aí eu paro aqui. Cuja diminuição das alegrias termina por desligar a vontade de seu poder de ação. Aí eu pergunto, não seria o consumismo uma tentativa de religação entre a vontade e seu poder de ação que não religa? Então, eu iria consumir na esperança de que o meu consumo religasse a minha vontade ao meu poder de ação. Será que o consumismo estaria a serviço dessa tentativa que vai ser sempre fracassada? É uma pergunta. E assim é contra si mesma que a vontade se volta, tal como um animal selvagem que, aprisionado, vai aos poucos se despotencializando, até que a morte se torna uma alternativa melhor do que viver. Aí nós estaríamos fazendo uma ponte, obviamente, aí o que você não entendeu? O que esse trecho quer dizer é que há uma ruptura entre vontade e ação. Entre vontade e ação. E por que há essa ruptura? Porque nós estamos cada vez mais distantes de nós mesmos. Quanto mais distante eu estou de mim mesma, quanto menos eu conheço de mim mesma, religar seria religar a vontade à ação. Não adianta eu ter vontade de não agir. Eu ter vontade de não agir não adianta. Então, não seria o consumismo uma tentativa de religação entre aquilo que eu quero, a minha vontade e a minha ação? Porque não adianta eu ter vontade e não agir, porque aí eu ficaria no campo da intenção. E no campo da intenção, o campo da intenção não muda nenhuma realidade, né? Então, isso é muito difícil, porque eu não mudo nem a minha realidade, nem a realidade do campo onde eu estou inserida. E aí, o que eu digo a vocês? Que é exatamente isso, né? Quanto mais a vontade estiver separada da ação, né? Do poder de ação, o que tem aí? Tem aí um enfraquecimento do homem. É óbvio que quanto mais enfraquecido o homem estiver, mais a vida dele é contida com facilidade, não resta a menor dúvida. Mas nós nos adaptamos com uma certa resignação aos acontecimentos. Então, é preciso religar na realidade a vontade ao poder de ação. Bem, a sociedade de consumo precisa dos seus objetos para existir e sente, sobretudo, necessidade de os destruir. Então, na realidade, é o Baudrillard que fala isso, né? Na sociedade de... eu falei a vocês, na sociedade de consumo, 2008, né? Então, eu tenho necessidade de consumir e necessidade de destruir, para eu poder continuar consumindo. Para eu saber que eu tenho vontade, é preciso me conhecer, certamente. Senão, você não sabe nem do que você tem vontade. É isso mesmo. E aí, o Guy Debord é um autor que eu tenho sérias críticas a ele, mas ele tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Guy Debord foi o mestre desse tipo de reflexão. Foi ele quem viu primeiro, quem ousou interpretar e devassou o fenômeno do espetáculo como um mecanismo fundamental
de reprodução. É o espetáculo do ter, é o espetáculo da visibilidade. Isso é extremamente importante. Então, hoje, tudo precisa ser espetacular. Na sociedade dos espetáculos, diz Guy Debord, desenvolvem signos e símbolos que fabricam necessidades e maneiras de desejar que se incorporam às multidões de espectadores. Então, o que acontece? Na realidade, a mídia que vai fabricar em você pensamentos, desejos, necessidades, e que essas multidões amorfas vão incorporar, com certeza, né? O desejo interior de cada um está misturado às mais diversas emanações dos meios de comunicação, constituindo estilos de vida nos limites da falsificação espetacular. Isso é de uma beleza muito grande, né? Resumindo isso aqui, o que eu desejo? Se você perguntar uma pessoa o que ela deseja estar na moda. Se ela não está na moda, ela se sente mal. Então, na realidade, ela não sabe quem ela não sabe do que ela gosta. Isso é fundamental que nós possamos entender. Ela vai seguindo, como eu falei, né? Como um gado para o abate. E ela não se dá conta disso. Ela não se dá conta. Só que ela está indo para o abate porque ela quer. É exatamente dessa forma, né? Lançado em 1967, esse livro, né, Sociedade do Espetáculo, que eu sugiro a vocês que leiam, o livro faz uma reflexão mais do que nunca atual sobre o predomínio das imagens na cultura de massa. Nós vivemos hoje pelas imagens. Vejam os emojis. Hoje você bota carinha, tem tudo. Se você quiser conversar com uma pessoa só com emoji, você pode. São as imagens. É a sua imagem é aquilo que pode ser visto. São os emojis. Então, na realidade, é o predomínio das imagens na cultura de massa que condensa uma dada ordem das relações sociais e a adoção de maneiras de pensar, sentir, desejar, consumir e se comportar a partir da onipresença e do alcance dos meios de comunicação. Isso eu acho fantástico. O que é, para a gente, difícil ainda entender a força que a mídia tem sobre nós. A mídia tem uma força muito grande sobre nós. Quanto mais nós tivermos consciência disso, menos a mídia tem força sobre a gente. Então, é a mídia que diz como você deve sentir. É a mídia que diz como você deve se comportar durante a pandemia. É a mídia que diz, não, quem tem que te dizer como você vai se comportar durante a pandemia é a ciência. Se a ciência não sabe, como é que você acha que a mídia, que um jornalista sabe? É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. É essa aceitação das pessoas de tudo aquilo que ela ouviu na televisão. Ela viu no Google, ela recebeu por WhatsApp. Essas forças, né? O Lapasade diz, um autor argentino de análise institucional muito interessante, Jorge Lapasade, ele vai dizer que o que interessa numa sociedade não é aquilo que é visível, mas são as forças invisíveis que têm muito mais força sobre a gente do que aquilo que é visível. Gente, quais são as mensagens subliminares que a televisão passa? Quais são as mensagens subliminares que você recebe no Instagram? O que aquela mensagem quer dizer? Nós não paramos para pensar sobre isso. Nós não paramos para pensar sobre isso. Isso é um fato.
Isso é um fato. Então, nós precisamos entender que esses meios de comunicação, eles é que dizem o que nós temos que comer, como é que nós temos que pensar, como é que nós temos que sentir, como é que nós temos que nos comportar diante dos fatos. E nós achamos bonito. Nós fazemos e nos sentimos o máximo, porque nós estamos fazendo conforme é para ser feito. Bem, o espetáculo, senhores, para Guy Debord, é o sequestro da vida. É o sequestro da vida. Do sonho e a cisão do mundo em realidade e imagem. Olha que coisa, isso mesmo, é uma rede de intrigas, Shalom, que nos perseguem. Exatamente. Então, quando o Guy Debord vai dizer na Sociedade do Espetáculo, 1997, que esse livro acho que foi lançado aqui no Brasil, esse espetáculo é o sequestro da vida. Por quê? Porque nós aceitamos tudo muito passivamente. Tudo muito passivamente. Qual o nome do livro desse autor, professora? O nome do livro é A Sociedade do Espetáculo. E o nome do autor é Guy, G-U-Y, é Guy Debord, D-E-B-O-R-D, Guy Debord, é um autor francês. Morreu em... Quando é que ele morreu? Não sei nem se ele já morreu, o Guy Debord, não saberia dizer. Então, não, eu acho que ele já morreu. Eu acho que já, mas eu não tenho certeza. Então ele vai dizer, o espetáculo é o sequestro da vida, do sonho e a cisão do mundo em realidade e imagem. Então, por nada. Então há uma separação entre realidade e imagem. Bem, tem um autor que eu gosto muito, chamado Francis Wolff. Ele tem um capítulo num livro chamado A Condição Humana. A Condição Humana, que é um livro que foi organizado por um jornalista muito bom, chamado Adalto Novaes. Então, Adalto Novaes fez esse livro, e o segundo capítulo é escrito pelo Francis Wolff. E é muito interessante. Abram aspas, o Wolff dentro do Novaes. Segundo Kant, as 3 perguntas fundamentais que o homem pode se fazer são as seguintes. O que devo fazer? É a questão prática. O que posso saber? É a pergunta teórica. O que posso esperar? É a pergunta metafísica ou religiosa. Há, porém, ainda, segundo Kant, uma outra pergunta mais importante ainda. A pergunta das perguntas, que é a chave para todas as outras. O que é o homem? Então, Kant diz, segundo Francis Wolff, que se a gente responde o que é o homem, nós respondemos as 3 outras perguntas. Pois da resposta dada a essa pergunta vão depender todas as respostas que se pode dar a todas as demais perguntas. Então, por exemplo, se você diz que o homem é uma criatura criada por Deus, o que deve fazer? Seguir as prescrições que estão dadas nos livros sagrados. O que você pode saber? Você pode saber tudo aquilo que for revelado nos livros sagrados. O que você pode esperar? Pela salvação ou pela danação? Então, a partir do momento que eu digo que o homem é uma criação de Deus, eu respondo as 3 outras perguntas. Aí eu, Virgínia, sou eu. O que é o homem da modernidade líquida? É uma mercadoria em permanente metamorfose. Isso sou eu que estou dizendo.
Daí infere-se as respostas às 3 outras perguntas. O que ele deve fazer ou não fazer? Tudo aquilo que o mercado ditar. O que deve saber? Tudo o que a mídia informar. O que deve esperar? O próximo dia para saber em que mercadoria se transformar. Veja a que ponto nós chegamos. Né? Nós chegamos. Bem, e aí, fechando, né? A gente tem uma hora que a gente tem que fechar. De acordo com a Regina Schopke, página 278, no artigo Corpo Sem Órgãos, ela diz: a vida pode não ter um sentido superior. Pode até ser absurda, como dizem os existencialistas. Sobretudo, aí quem está dizendo sou eu, os existencialistas ateus, como Jean-Paul Sartre. Mas nem por isso é algo sem valor ou importância. Então, a vida pode ser absurda, mas não é por isso que a vida não tem importância. Pelo contrário, a vida é o palco onde tudo acontece. Eis porque aqui não se brinca. É a vida mesma que está em jogo. Exatamente. E quantas vezes nós brincamos, né? Quantas vezes nós brincamos? E aí, no vídeo que eu passei no início, tem uma fala que é a seguinte: ou nos divorciamos do plástico ou esquecemos o planeta. Fechem aspas, a ONU diz isso. Eu, Virgínia Ferreira, digo: ou nos divorciamos do consumismo, ou esquecemos o planeta e toda forma de vida que dele faz parte e o vivifica. Eu, vocês, os animais, as árvores, os oceanos, enfim, toda forma de vida. Nós chegamos, senhores, numa encruzilhada. Ou nós, na realidade, nos divorciamos desse consumismo, ou nós daremos fim, de fato, a toda e qualquer forma de vida existente nesse planeta. A nossa e a de tudo mais. Aí a gente escolhe. Um beijo para todos vocês. Obrigada por terem participado e até segunda-feira. Um beijo.